os israelitas. Só que quando o gigante insulta, quando o gigante vai para enfrentar os israelitas, Deus já tem preparado um ainda que estava lá no meio do campo, que estava no anônimo, que alguém não estava dando nada por ele, alguém que ninguém estava olhando, alguém que você olhava para ele e dizia: esse aqui não tem jeito, esse aqui é pequeno demais, esse ainda é criança, esse ainda é menino, esse aqui não vai conseguir não. Se não em soldado de guerra, homens valentes, homens preparados, não enfrentou o gigante Golias, não tem capacidade para enfrentar esse problema grande, com menos Davi tão pequeno. Aí lá vem Davi, menino ainda. O que está acontecendo aí, meu filho? Quem é esse gigante aos olhos de Deus? Quem é esse gigante na frente de meu Deus? Quem é esse gigante que está enfrentando o Deus de Israel? Quem é esse gigante que está enfrentando a mim e a você? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós confiamos num Deus que é maior do que os problemas, do que a situação, do que as afrontas, do que as perseguições. Aí vem versículo 23. O gigante Golias insulta os israelitas. Aí você já vê Davi no versículo 32, Davi aparecendo, e Davi se dispõe a pelejar contra o gigante. Olha só, irmãos, que coração que Deus está procurando. Um coração disposto, um coração que está se dispondo para enfrentar os problemas, sem olhar para o problema, sem olhar para a situação, sem olhar para irmão, o problema está grande demais. Irmão, vamos enfrentar, porque Deus é com você, Deus está cuidando, assim como Deus falou ali com Josué: não te assuste, não tenha medo, porque eu sou contigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Assim como o Senhor disse em Isaías 55, 41:10, diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assusta, não tenhas medo, não fica pasmado, porque a gente fica pasmo com qualquer coisa, a gente se deixa levar por causa das ondas que se levantam no nosso barco. O nosso barco está navegando para lá e para cá, e nós esquecemos de clamar o nome de Jesus, que é poderoso, o nome de Jesus, que é santo, que é fiel. Estão me enfrentando, estou passando por perseguição, estou passando por afronta, estou passando por medo. Irmãos, coloca nas mãos de Deus, coloca nas mãos do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Jesus Cristo, Ele é grande para fazer coisas grandes na minha e na tua vida, na tua casa. Aleluia, é Jesus quem cuida dos projetos a qual você tem colocado diante dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante, e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá a pelejar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço ou ainda pequeno, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saí após ele e o feria e a livraria da sua boca, levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feriu o teu servo, o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteus como um deles, porquanto afronta o exército do Deus vivo. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, santo é o Senhor. Você vê, irmão, que Saul, ele não acreditou na possibilidade que Davi ali naquele momento
momentaneamente ali, não acreditou. Não, Davi, não adianta. Você ainda é moço. Esse gigante é grande. Esse gigante é homem de guerra. Então ele vai te esmagar. Você não vai ter força para lutar contra Golias. Golias é acostumado na guerra. Golias é homem de guerra, é homem de peleja. Então você não é capacitado para isso não. Aí Davi vem testemunhar o seu testemunho. Sabe aquela pessoa, irmãos, que muitas das vezes o pastor olha para ele e diz assim: não, filhão, você ainda não está preparado não. Não, filhinho, ainda você não está preparado ainda para esse campo de batalha não. Aleluia, louvado seja Deus. Mas ele começa a contar o testemunho: pastor, eu já fiz isso em tal lugar, missionário, eu fiz isso em tal lugar, assim eu fiz isso e aconteceu. E muitas das vezes Deus começa a fazer as coisas acontecer através dos pequenos dele. Deus faz assim, sai Davi contando testemunho. Aí eu enfrentei leão. O leão foi para cima das ovelhas de meu pai, e eu peguei, atingi ele. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como ursos que tragavam as ovelhas de meu pai, eu feri também urso, feri leão, até matar. Aleluia. E quem é esse incircunciso e diante de Deus, do Deus fiel, do Deus poderoso? Ele queria dizer o quê? Que eles não eram mais valentes, o gigante não era mais valente do que um leão, o gigante não era mais valente do que um urso. Se ele enfrentou um leão que é o rei da selva, se ele enfrentou um urso que era bravo, comendo um homem, aleluia, louvado seja Deus. O homem, irmãos, para enfrentar um animal feroz, uma onça, um leão, se ele não for com arma de grande potência, ele não vai derrubar, ele não vai atingir. Porque, por exemplo, pegar uma espingarda assim, para atirar uma onça, uma cartucheira assim, né? Não deve arriscar dela vir e tragar o camarada, o caçador aí. E Davi estava falando nesse caso aí: eu enfrentei, eu venci, então eu vou vencer também esse gigante que para vocês é grande, para vocês está enfrentando vocês, mas a mim e a Deus ninguém enfrenta. Aleluia, porque eu sirvo um Deus maior, eu sirvo um Deus que é grande, um Deus que é maior, um Deus que é santo. Aleluia. Aí você ouve seus gigantes gritando. Você tem ouvido seus gigantes gritando? Como você tem ouvido? Você não é qualificado para esse desafio. Essa é a voz do gigante gritando. A primeira coisa que você vai saber, irmãos, que é a voz do gigante gritando para você, falando que você não vai vencer, que você não vai conseguir. Isso é a voz do gigante, isso é a voz do diabo falando. Ele vai dizer no teu ouvido: você não é qualificado para esse desafio, você não é bom o suficiente nesse desafio, você não vai conseguir pagar suas contas, ninguém vai querer andar com você, você não tem um futuro brilhante, sua vida é uma fraude. Isto é a voz de quem? É a voz do adversário, isto é a voz do gigante. Davi não olhou para a voz do gigante. Ele é o mesmo Deus que me fez vencer esses animais heróis, é o mesmo Deus que vai fazer eu vencer esse gigante que é grande. Aleluia, glória. Aí Davi, no versículo 48, Davi encontra-se com o gigante. Quando ele se encontra com o gigante, aí sucedeu o que? Levantando-se o filisteu, indo contra si com Davi, encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe cravou na testa, e caiu seu rosto sobre terra, caiu em terra. Você vê, irmãos, a distorção de alguns vídeos, né, de essas gravações que gravaram aí na Rede Record.
Quando Davi atinge o gigante, né, que a pedra atinge na testa do gigante, a Bíblia não vai mencionar que ele virou para trás, não. Mas lá eles mostram o gigante caindo para trás. Aí já é uma distorção da palavra de Deus, já está distorcendo a palavra de Deus. A Bíblia diz que o gigante caiu com o rosto em terra, em símbolo de humilhação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus faz, irmão, os nossos inimigos cair com a cara em pó, cair, meter a cara no pó mesmo, cair se envergonhar. E quando Davi mata o gigante, aí Davi diz assim: agora eu vou concluir. Agora eu vou concluir com o que eu comecei. Porque a pedra cravou na testa dele, ele caiu, já está morto. Mas eu vou levantar o meu troféu, aleluia, porque muitos olharam e disseram que eu era pequeno, que eu ainda era menino. Aí Davi pega a espada, imagina Davi pegando aquela espada, que era quase o dobro do seu peso. Davi levanta e corta ali o pescoço dele, e pega a cabeça do gigante e levanta para cima em forma de troféu. Deus vai fazer o teu inimigo cair por terra, o adversário da nossa alma cair por terra, o inimigo que luta todos os dias, falando no teu ouvido, dizendo que você é incapaz, dizendo que você não vai vencer, dizendo que você não vai receber o teu milagre. É o mesmo Deus de Davi que vai fazer você vencer este gigante. Aleluia. É Deus. É Deus. É Deus, o nosso Senhor Jesus. Eu estou correndo aqui, irmãos, porque a gente está concluindo mais cedo devido às chuvas, né? Aí diz assim: levanta-se agora e enfrente os seus gigantes, usando a mesma tática que Deus deu a quem? A Davi. Qual é a estática que Deus deu para Davi? Primeira estática foi a sua fé, a sua coragem, um coração que não olha para o problema, não olha para a situação, mas ele vai para em frente. Está doendo, está machucando, está oprimindo, está ferindo, mas eu estou indo em frente. Está sangrando, mas está indo em frente, porque o soldado, ele não vai deixar a guerra, aleluia, por um simples ferimento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É notório, irmão, em meio à guerra, você passar por ferimento no campo de batalha. Você vê que a primeira coisa, quando alguém é ferido no campo de batalha, é ferido na igreja, onde quer que seja, a primeira coisa que faz: eu vou desistir, eu vou fugir. Deus quer o quê? Que nós sejamos valentes e corajosos. Aí, ó, você está pronto para descobrir sobre como enfrentar os gigantes que enfrenta você hoje? Você está pronto para conhecer as armas que Deus preparará e para conquistar a sua vitória? Você está pronto para participar do campo de batalha da vida e ter certeza da presença do Deus vivo ao seu lado? Então nós temos que ter o que, irmãos? Nós temos que estar prontos, porque sabemos que Deus, Ele é conosco. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é maior. Deus, Ele é grande. Deus, Ele é santo. Então Deus, Ele olha para quem? Para um coração voltado, obediente à sua vontade, à sua obra, que não foge do campo de batalha. Ah, Deus não olhou para o coração, Deus não olhou para a estrutura, Deus olha para o meu coração. Aí vai ver o coração da pessoa, é ruim, é amargo, o coração não tem amor ao reino, não tem amor a Cristo, não quer buscar ao Senhor, não quer buscar a presença do Senhor. Como que Deus vai olhar para um coração desse? Aleluia. Aí é por isso que Deus, eu estava outro dia vindo dos Pereiros, e eu vindo chorando, irmãos, porque eu não tenho vergonha em dizer que eu choro na presença de Deus. É como um filho pidão chora quando ele pede o pai e a mãe, e às vezes o pai não quer dar, e ele começa a chorar: pai, eu quero, mãe, eu quero.
Aí às vezes o pai já olha com a cara, só basta olhar com a cara ruim. Aí já sabe que a mãe tem um coração mais mole, que a mãe é mais quebrantada, né? Aí ainda que ela não seja uma mãe dura, mas a mãe mais quebrantada. Mãe, me dê isso aqui, mãe. Eu quero. Aí começa com o papai, com o jeitinho. Começa com o pai. Aí vem a mãe e conversa com o pai. Aí assim, irmãos, aí o menino fica chorando. Assim era eu, pedindo a Deus: Deus, faça, Senhor. E eu pedindo a resposta de Deus. E o Senhor falou para mim: com que coração você está me buscando? Com que coração você quer continuar me buscando? Porque o Senhor Jesus, antes dele cobrar para a sua igreja, para a membresia, Jesus ele cobra do anjo da igreja, do pastor da igreja também. Porque a palavra que é direcionada a vocês é direcionada a mim antes. Porque Deus faz isso. Porque tem momentos na vida da gente de um pastor que ele quer parar. Davi, ele era o pastor das ovelhas de seu pai, cuidava dos bichos, dos animais, não era de pessoas. Davi, ele tinha tudo de conhecimento de animal, de cuidar de ovelha, de vencer urso e vencer leão. Mas Davi, ele ainda não tinha experiência de ser rei. E Deus pegou o quê? Deus pegou e achou que ele era capacitado. Mesmo muitos não achando capacitamento nele, Deus disse: esse aí é separado para a minha obra.